Declare o quanto Ele é santo, 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 santo. Te adoramos, Senhor, santo, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Só Ele é digno, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Ele há de vir com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Ele virá em glória com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, 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 eu te adorarei, Senhor. Seja tudo em nós, Senhor. Seja tudo, tudo em nós. Está vestido de arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, oh, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Declare santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Oh, criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, Senhor. Maravilhado, saciado. Eu gostaria que você iniciar essa noite pedindo a você que abrisse a sua Bíblia
no Evangelho de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 16, versículo 33. É um texto que nós sabemos de cor. Sabemos esse texto de cor, esse é um texto que me acompanha desde criança. Jesus Cristo diz assim, João 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outra versão diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras são palavras de Jesus Cristo já no fim do seu ministério. Jesus Cristo, ele então fala essa palavra para os seus discípulos, porque havia no seu coração uma preocupação com eles. Havia ali uma preocupação porque a presença dele em sentido material, assim como nós estamos vendo, vocês estão me vendo assim, humanamente falando, não iria acontecer mais. Jesus, ele estava às vésperas de dar sua vida pela humanidade e em seguida subir aos céus. Então Jesus Cristo, ele, com essas palavras, ele quer afirmar para os seus discípulos, ele quer falar para aquela comunidade cristã estabelecida naquele tempo, que o amor dele iria o sustentar. Jesus Cristo, ele tem na sua mente o desejo e a vontade de falar para eles, olha, vocês vão passar por dificuldades, mas eu estou com vocês, eu venci o mundo. Ele deixou em poucas palavras, uma coisa que a gente entende claramente pelo que a gente vê hoje em dia no mundo em que vivemos. Dificuldades, aflições. As pessoas passam por coisas que estão ameaçando as pessoas de todos os lados. Ele disse para aqueles discípulos ali, em outras palavras, que eles seriam ameaçados pelo ódio de algumas pessoas, pela inimizade de outras, pelos problemas da vida e também pelas próprias tentações que eles mesmos teriam dentro deles. Quando Jesus fala disso, ele fala de uma maneira abundante, ou seja, abrangente. Ele fala de uma forma que engloba tudo. Quando a gente fala de aflição, nós estamos falando de aflição em todos os sentidos, pastor. Tem pessoas que quando falam em aflição, em dificuldade, só pensa no monetário, só pensa no dinheiro. Sabe, só pensa na dificuldade financeira. Quantas pessoas não adentraram as igrejas nessas últimas décadas, nesse boom, nesse crescimento que teve no meio evangélico, porque esperavam uma mudança na sua vida financeira. Nós temos que nos lembrar que diante das dificuldades nós estamos guardados no amor de Cristo. É o amor de Cristo que nos sustenta. É Ele que nos sustenta. E em frente a isso, Jesus, ele anuncia para aquelas pessoas, tende bom ânimo, tenha coragem, não temam, eu venci o mundo. E essas palavras que ele falou para aquelas pessoas naquele tempo, que ainda estão na Bíblia, elas são para mim e para você na atualidade, nesse tempo pós-moderno que nós vivemos. Eu vim hoje aqui como um portador das boas novas falar isso para você hoje. Tende bom ânimo. Tenha coragem, 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 porque Jesus venceu o mundo. Eu vim hoje como portador das boas novas de Cristo te falar isso hoje. Para você ter coragem no Senhor Jesus Cristo. Para você ter bom ânimo, para você ser consolado pela palavra de Deus. Saia daqui hoje consolado pela palavra de Deus. Saia consolado pelo poder do Espírito de Deus que está nesse lugar. A palavra de Deus está sendo ministrada e o Espírito Santo de Deus, ele vai agindo em você. Eu não sei qual foi o problema que você entrou aqui essa noite. Eu não sei qual foi a aflição. Eu não sei qual é a crise. Eu ia chegar nessa palavra, na palavra crise. Jesus falou, tende bom ânimo, tende coragem.
eu falei sede consolados, mas por que isso não acontece? Por que nós viemos aos cultos, a gente vem aos cultos? Por que muitos de nós lê a palavra de Deus? Por que muitos de nós já estamos no caminho do Senhor há tanto tempo? E quando a aflição vem em cima de nós, nós que seríamos consolados, porque Cristo ele já morreu na cruz, já levou os nossos pecados, já levou nossas enfermidades, já levou os nossos problemas na cruz do Calvário. Por que nós que somos pessoas que teríamos de estar consolados pelo poder da palavra de Deus, por que nós ainda não somos consolados? Por quê? Quando Jesus Cristo falou não temais, eu fiquei me perguntando quando eu estava lendo esse texto, por que em vários momentos da nossa vida, nós ainda temos medo. Nós ainda temos medo. Você entrou aqui essa noite e está passando por um problema, e está passando por uma crise. Crise sim. Crise. Crise é uma mudança. Entenda isso, crise é uma mudança brusca, uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Você está vivendo algo e de repente uma mudança brusca, é uma crise. Essas alterações elas podem ser físicas, simbólicas. Crise também pode ser uma situação complicada ou de escassez. Uma pessoa ela pode atravessar diversas crises. Pastor, mas por que o senhor está falando de crise se nós estamos num mês profético de oportunidade? Porque já se convencionou a juntar essas duas palavras. Eu estava vendo o diretor, o grande presidente de uma grande rede de supermercados, uma das maiores do país, e estavam falando ele quando essa crise econômica que abalou o nosso país, ainda estamos sendo abalados, o país ainda está abalado economicamente, financeiramente falando. Mas ele falou que foram nos piores momentos econômicos dessa nação que ele ganhou mais dinheiro. Ele falou, olha, foi na crise que eu me enriqueci. E citou várias crises que o país já passou e que ele enriqueceu. Existem vários chavões, frase feita, dizendo isso. Olha, na crise trabalhe, na crise cresça, na crise aproveite a oportunidade. Sabe? Existem vários chavões aí que falam sobre isso aí. E aí se convencionou as pessoas a pensarem quando se fala em crise só na parte financeira, como eu falei no princípio desse sermão. Acredito que, infelizmente, tem alguma pessoa aqui que pode estar até passando por uma crise nesse sentido. Mas existem crises, irmãos, que podem afetar qualquer âmbito da nossa vida. Existem pessoas aqui que estão passando por crises em outras partes da sua vida. Existem crises sentimentais. Existe gente que sofre por dores de amor. Existe crise de relacionamento dentro da família. Quando pai, mãe, filhos já não se entendem mais. Quando já não tem uma comunhão entre a família. Uma crise relacional. E não é circunstância não, porque às vezes tem família que já briga há anos, não é uma coisa circunstancial do momento não. São famílias que já vêm passando por uma crise de décadas aí, de problemas de relacionamento. Existem crises, irmãos, que foram criadas por nós mesmos. O quê? Eu vim falar disso também. Tem crises que são criadas por nós. Nós desencadeamos e damos partidas em várias situações que nos colocam em problemas. E aí depois, a gente fica com medo, a gente fica ansioso, a gente não consegue resolver, a gente enfia o pé pelas mãos. Muitas vezes entra aqui na igreja, e é aí que você vê, como os pastores aqui estão acostumados, pessoas desesperadas. E às vezes quem está de fora acha que um problema é pequeno, mas o problema daquela pessoa, para ela, é um problema enorme, porque ela não consegue vencer. Mas eu vim trazer uma mensagem para você essa noite. Eu falei que eu sou portador das boas novas de Cristo essa noite.
o homem que acaba com todas as crises, ele está aqui nesse lugar. É o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele veio para nos livrar de todas essas coisas. De todas essas coisas. É claro que na crise vão surgir oportunidades, sim. Vão surgir oportunidades. Mas quem está vivendo o problema, é decisivo para encontrar oportunidade no meio da crise. Sabe o que eu quis dizer com isso? Você, que está aqui essa noite, eu, nós, você, eu nunca gosto de falar você, eu gosto de falar nós. Nós somos responsáveis se nós vamos sair da situação que nós estamos ou não. Sabe por quê? Nós somos decisivos. Porque são as nossas decisões, as decisões que nós vamos fazer da nossa vida, que vão indicar se a gente quer passar por essa situação de ansiedade e medo e receber a vitória do Senhor Jesus Cristo ou não. Ah, mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele vai te dar força. O Espírito Santo, ele vai te direcionar. O Espírito Santo vai te ajudar a ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus age em você, e você age de acordo com a palavra dele, com a vontade dele, aí você tem discernimento espiritual. O Espírito Santo, ele vai te dar discernimento espiritual, vai tratar você, mas precisa de uma coisa: você tem que se decidir. E uma grande oportunidade é essa noite. Essa é uma noite de oportunidade. É uma oportunidade de você decidir como vencer essa dificuldade, como vencer essa crise, como vencer esse problema. O Espírito, ele está falando. Então você dê ouvido à voz do Espírito. Ouça o que ele tem a dizer. Quebre todas as barreiras, sabe? Nós somos seres humanos. E às vezes a tendência é, quando a gente ouve algo que nos confronta, é nos defender, é nos justificar, e é impedir que isso venha de encontro com as nossas necessidades. Isso é normal do ser humano, irmão. Existe uma frase que fala que toda ação gera uma reação, e isso é verdade nos seres humanos. Chega e tenta disciplinar uma pessoa, uma criança, para você ver se ela não te dá 1000 desculpas, já pequenininha. Fala com um adulto e fala sobre disciplina com ele. Eu aprendi uma coisa cuidando de igreja. Eu aprendi. É um conceito pessoal meu. Não quero que você divulgue. Olha, o pastor Benê falou lá e é assim. É um conceito meu. Quer conhecer um cristão? De verdade mesmo? Disciplina ele. Disciplina ele. Disciplina ele, que você vai ver se ele é um cristão de verdade. Sabe o que eu quis dizer com isso? Como eu e você, nós nos reagimos diante da disciplina de Jeová. Jeová só disciplina a quem Ele ama. É isso que eu vim dizer essa noite, sabe? A gente tem decisões na nossa vida que somos nós que temos que tomar. Não adianta você querer que o seu pastor tome, que a sua esposa tome, que o seu filho tome. Somos nós que estamos aqui que temos que tomar. Aí o Espírito dá direção, o Espírito guia, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Quando a gente está no meio de uma tempestade, a gente tem que decidir o que nós vamos fazer. Eu gostaria que nesse momento você, no nome do Senhor Jesus, eu peço que caiam sobre terra hoje todas as barreiras de impedimento, que a palavra dele entre na mente e no coração das pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, no momento da tempestade, isso Deus colocou no meu coração, aqui, para mim falar isso. No meio da tempestade, Deus fala para você decidir para onde você quer ir.
se você quer se afastar dele ou se você quer se aproximar dele. Você quer se afastar ou você quer se aproximar? A decisão tem que ser nossa. A sua fé, ela vai ser abalada de vez, a sua fé, ela vai para o ralo, ou a sua fé vai ser fortalecida no meio da tempestade, no nome do Senhor Jesus Cristo. A questão é essa, é que a decisão passa por nós, É no momento da dificuldade que Deus ele dá oportunidade de crescimento. É no momento da crise que Deus quer ter a oportunidade de tratar conosco. Você não entendeu que no meio desse problema que você está vivendo, é ali que Deus está tratando através da palavra e do Espírito Santo de Deus. E Ele ainda usa o homem de Deus para falar com você. Ele usa os irmãos que estão do teu lado e que têm certo discernimento espiritual para falar contigo também. Mas aí tem aquela coisa, se a gente vai ouvir a voz do Espírito ou não, que é a decisão que a gente tem de tomar na nossa vida. É no momento da dificuldade que Deus dá oportunidade de crescimento. Sabe que eu vim falar para você? Fica na tua posição. Para que esse negócio aí de, ai, Deus falou comigo. Vai orar a Deus e vai ler a palavra de Deus para ver se Deus está falando contigo mesmo. Sabe? Fica na tua posição. Guarda a tua posição. Guarda a sua posição no Senhor Jesus Cristo. Quando você corta um processo de tratamento de Deus na tua vida, tu está interrompendo o trabalhar do Espírito Santo. Quando você toma atitudes desse tipo, não apenas essa, mas quer ver uma atitude muito corriqueira? É quando você está recebendo conselhos bíblicos, quando a palavra está falando com você e você faz totalmente ao contrário. Isso é a coisa mais simples que tem. Quantos princípios não são quebrados pelo nosso povo, por nós? Ah, mas eu sou imperfeito. Nós somos imperfeitos, mas nós estamos trabalhando para chegar à perfeição de Cristo. Esse é o nosso manual. Quantas vezes a gente está sendo tratado, está sendo amadurecido, a gente percebe, quem é pastor percebe quando a pessoa está tendo um crescimento espiritual, pastor. Não é porque a pessoa sobe no púlpito para pregar, não. Você começa a perceber o amadurecimento espiritual da pessoa pela vida da pessoa. A vida dela começa a dar frutos. Você começa a ver os frutos da pessoa, a pessoa amadurecer espiritualmente. Mas aí quantas vezes você percebe esse processo ser interrompido, porque simplesmente a pessoa tomou a decisão errada, quando teve uma oportunidade de crescimento tremenda na sua mão, sabe? Oportunidade tremenda na mão e a pessoa perde. A Bíblia traz vários exemplos. Pastor, então, como é que eu tenho que agir? O que nós temos, isso aqui é um culto de ensino, o que nós temos de fazer então, para nós, no meio dessa crise, no meio desse problema, a gente poder se manter firme, a gente poder visualizar, a gente poder enxergar a oportunidade que Deus tem para a nossa vida? O que eu tenho de fazer para enxergar essa oportunidade que tanto falam, que no meio da crise tem oportunidade, na crise tem oportunidade, lá no meio do problema que Deus vai te dar uma oportunidade. Como é que eu faço para enxergar isso? Uma das coisas, eu já falei, é ter discernimento espiritual. E eu falei para você o que é ter discernimento espiritual. Mas tem mais coisas para a gente fazer. Eu gosto muito de usar a Bíblia. A Bíblia, ela traz exemplos assim que são fundamentais. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 10 ao 19. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se, e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse:
eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para leste, para o norte e para sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, a uma cidade que anteriormente se chamasse Luz. Você conhece a história de Jacó? Tem canal aí na televisão brasileira que já fez até novela da vida de Israel, Jacó. Nós sabemos da vida dele. Eu não vim aqui eu não vou te relembrar de toda a história de Jacó, mas vou falar alguma coisa. Jacó estava vivendo uma situação difícil, no contexto aqui, nesse texto aqui. A gente sabe que ele era irmão gêmeo de Esaú, só que Esaú saiu primeiro, ele veio grudado ali no calcanhar de Esaú, mas Esaú era o primogênito, ele era o primeiro. E segundo eu estava lendo, alguns teólogos já escreveram, que a coisa funcionava assim: a herança, a herdade, a herança, o primogênito, ele ganhava, por exemplo, você dividiria ela em 3 partes. 2 partes ficava para o filho principal, o primogênito, e essa terceira parte aqui era dividida com todos os outros. No caso de 2 filhos, o primogênito recebia tudo, e o outro não levava nada. No caso de Esaú e Jacó, era esse: o primogênito recebia tudo, o segundo não recebia nada. Esse era o caso. Isaque, o pai deles, filho de Abraão, filho da promessa, já estava velho, já estava meio cego, estava na hora de dar a bênção, de dar a herdade ali, de dar a herança. E aí vai a mulher de Isaque, vai lá Rebeca: filho, vamos antecipar as coisas. Vai lá, faz um guisado para o seu pai. Vamos fazer um guisado. Pega as roupas do teu irmão com o cheiro dele. Põe os pelos aqui, ó, para ele sentir que é o teu irmão. E ele vai lá por um estratagema. Vai lá de uma forma que não seria convencional, não seria certa. Se passa pelo irmão Esaú. Recebe a bênção do pai. E quando o irmão chega da caçada, ele perdeu a oportunidade. É claro que ele já tinha trocado essa bênção lá atrás por um prato de guisado. Todo mundo sabe disso. Mas ele não se conforma. E o irmão fala assim: eu vou, quando o pai morrer, eu vou lhe matar. Sabe o que a gente aprende disso? Deus já tinha uma promessa para Jacó. Deus tinha prometido que Jacó ia ser o primogênito. Ele não precisava ter feito aquele estratagema, aquela confusão toda, para poder pegar a primogenitura. Ele não precisava, ele tinha a promessa de Deus. E quando Deus promete, Ele cumpre. Deus é fiel para cumprir. Eu vim te dizer isso aqui essa noite. Deus tem uma promessa na tua vida. Você sabe disso. Ele tem um plano na tua vida. Ele já colocou um plano na tua vida inteira. Você sabe. Ele já falou contigo sobre esse plano. Ele já te deu essa promessa na tua vida. Mas muitas vezes a gente quer enfiar o pé pelas mãos, nós mesmos. Essa é a típica crise criada. Esse aqui é a típica aflição, a típica dificuldade que a pessoa procurou para ela. Por quê? Porque foi desobediente. Se ele espera no Senhor,
o Senhor ia criar a forma dele receber a primogenitura. Porque na realidade, você sabe o que era mais importante? Eu vou falar para você que o mais importante ali não era o dinheiro. O mais importante de tudo ali era fazer parte da linhagem que levaria ao Salvador de todas as nossas vidas. Esse para mim, pastor Sérgio, esse era o maior privilégio de todos. Fazer parte da aliança, fazer parte da linha genealógica que levou a Jesus Cristo. Era através de Abraão, Isaac, Jacó, que viria Jesus Cristo. Era através dele. Você acha que Deus, que vinha conduzindo todas as coisas, Deus já vinha conduzindo desde o Éden, desde que o homem errou, e lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele faz a primeira profecia messiânica, já mostra que Deus está guiando o plano B. Deus já tinha um plano de salvação da humanidade pronta, e ele vem ali conduzindo as coisas, Satanás tentando atrapalhar, e Deus vencendo, Satanás atrapalhando, e Deus atravessando. Chegou uma hora, a coisa estava difícil, eu vou refazer tudo, vem aí o dilúvio, pum, agora eu preciso começar de novo. Agora eu vou procurar um homem aqui, cadê ele? Opa, é esse aqui, Abraão. Abraão é você, através de você vai vir a linhagem. Deus estava no comando, Deus estava no controle todo o tempo, Ele está no controle todo o tempo. O problema somos nós, que não entendemos o tempo de Deus, que não entendemos as promessas de Deus, não entendemos o tratar de Deus, não entendemos a disciplina de Deus na nossa vida. Esse é o grande problema. E aí a gente vê o que aconteceu com ele. Se precipitou e quase põe tudo a perder. Muitas vezes nós estamos como Jacó, nós estamos com problemas que nós mesmos precipitamos. E esse problema ele se transforma numa pedra, que nem a de Jacó. Quando ele chegou naquele lugar ali que ele vinha fugindo, ele encontrou a pedra. Aí ele pegou a pedra, colocou a pedra assim, ele deitou e usou a pedra de travesseiro. Quando eu li esse texto, eu gostei muito dessa parte. No versículo 11, aí que ele fala assim: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras, usou-a como travesseiro e deitou-se. Estranho nós entendermos isso, que uma pessoa no meio de uma crise, deita e dorme. E pega a pedra ainda, pega a pedra, vamos dizer que a pedra seria o problema, põe a pedra ali. Isso está trazendo uma lição para nós hoje. Travesseiro, a pedra virou um travesseiro. Travesseiro lembra o que? Sono. Sono lembra o que? Descanso. Descanso. É a primeira lição que a gente aprende essa noite. Que quando a gente está vencendo as crises, ou as dificuldades, seja que crise for, não me interessa se é financeira, quando você está vivendo a crise, a aflição e o problema, você que está aqui essa noite, entenda, nós temos que descansar. Descansar. Jacó descansou na tribulação. Pô, pastor, mas você está falando para a gente descansar fisicamente, dormir, é isso? Entendo, o descanso que eu estou falando é você descansar em Deus. Aí você se lembra das palavras de Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus pediu para nós irmos a Ele. Quando eu estou citando Jacó, eu estou querendo dizer para a gente descansar em Deus, Januse. É isso. É ir até Jesus Cristo. É deitar a cabeça ali e descansar. No meio da tribulação nós temos que descansar. Esse descansar é estar com o Senhor Jesus Cristo. É descansar nele. O que é descansar nele? É passar o problema para Ele. Passar o problema para Ele? Passar o problema para Ele. Só foi quando Jacó começou a ouvir o que Deus tinha para falar, que as coisas começaram a andar na vida dele. Eu não vou contar o resto da história, até eu faço um incentivo a você que leia depois na sua casa. Entende? Leia o restante aí, você vai gostar bastante. Mas quando ele passou a descansar no Senhor, quando passou a ouvir o Senhor,
o Senhor passou a fazer parte realmente da vida dele, ele começou a entender o que o Senhor queria dizer. E aí ele começou a sair daquela aflição, daquela tribulação. Ele reconheceu que ele estava cansado. Sabe o que eu acho que ele estava cansado? De lutar com as suas próprias forças, de deixar o seu instinto, a sua maneira de agir, tomar frente nas coisas. E eu acho que para ele encontrar o alívio, ele teve que falar assim: Senhor, eu só enfiei o pé pelas mãos, chegou a hora do Senhor tomar a frente, eu não aguento mais. Sabe, é o Senhor que tem que fazer isso. Se você está cansado que nem Jacó, o problema está te afligindo, descansa no Senhor. Siga o que Jesus Cristo falou: vinde a mim os que estão cansados, estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Reconheça que se você continuar servindo a Deus do jeito que você está agora, carregando esse problema, sem resolvê-lo, e vivendo essa crise que parece ser interminável, vai ser muito mais difícil para você alcançar o que Deus tem para você. Então ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando para você essa noite. É a noite de você descansar nele. Você vai começar por hoje a descansar no Senhor, a passar o problema para ele. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor tome a frente desse assunto para mim. Faça como diz o Salmo 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Irmãos, isso é difícil. Quem já passou por problemas, todos nós já passamos, eu já passei. É difícil você colocar realmente na mão de Deus. Mas você aprende, depois de apanhar bastante. Eu aprendi. Aí você aprende a pôr na mão dele. E quando você põe na mão dele, ele faz. Mas não questione a forma como ele vai resolver. Porque quem está no controle é ele. Ele que está no controle. Descansa no Senhor e ele vai resolver a tua vida. E continuou. No versículo 12, fala que depois que Jacó deitou a cabeça no travesseiro, a Bíblia fala que ele sonhou. A Bíblia fala que ele sonhou, pastor Marivaldo. Ele sonhou. Com a cabeça deitada numa pedra. Além dele descansar, ele sonhou. A Bíblia fala que ele sonhou. Quando a gente para descansar no Senhor, acontece isso que aconteceu com Jacó. O sonho ali foi uma forma de Deus falar com ele. E ele vê claramente Deus falando com ele no sonho. Porque Deus fala com ele através de sonho ali. Deus mostra o que estava acontecendo. Deus mostra uma escada, anjos subindo e descendo. Aparece a voz do próprio Deus falando com ele. Ei Jacó, vou te dar essa terra. Essa terra vai ser herança sua. Herança de Abraão, Isaac, Jacó. Sabe o que isso traz para nós? Que quando a gente descansa no Senhor, quando a gente está no Senhor, a gente começa a ter um relacionamento diferenciado com Ele. E a gente começa a falar mais com Ele. E Ele começa a falar mais conosco. Não significa por causa disso que tu vai ter um monte de sonho. Porque Deus fala com você de todos os jeitos. Inclusive Ele está falando agora aqui. Ele fala através da palavra, Ele fala através de um pregador, Ele fala através do sonho. Ele fala com você de todo jeito. Mas quando você está descansando no Senhor, Ele vai falar contigo. Acredite nisso. Que quando você estiver acreditando nele, que Ele está levando o problema na sua frente, que Ele sabe o que você está passando, porque Ele mandou o filho dele, aqui o filho dele passou por todos os problemas e agruras que um ser humano passa. Nós temos um intercessor no céu, que sabe o que nós passamos. Quando você entende isso, e você descansa no Senhor, Ele fala contigo. E você vai ouvir audível, vai ouvir no teu ouvido Ele falando as coisas para você. Não é esse o caminho é esse. Eu vou resolver o problema para você. Descansa em mim, continua descansando. E eu vou falando, descansa e eu falo. Descansa e eu trato, descansa e eu faço. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. A gente tem que ter fé, acreditar nessas coisas. Aquela escada alta, anjos subindo e descendo, aquilo mostra trabalho. Muitas vezes quando nós estamos descansando em Deus, e Deus está falando conosco, Deus não está só falando, Ele está trabalhando. Esses anjos subindo e descendo, nos lembra trabalho. É Deus trabalhando na nossa vida. Às vezes, Deus não está fazendo nada, que nada, Deus está movendo tudo, os céus e terra, e você nem imagina. Você nem imagina.
Você não. Eu estava no começo do ano passado, isso eu não ia falar, mas vou falar brevemente. No meu trabalho, nós estávamos vivendo uma situação difícil, muito doloroso. Você vê pessoas sendo desligadas todo dia, centenas de pessoas sendo desligadas, chegando a milhares de pessoas, né? E a insegurança bate em você sendo servo de Deus. Muitas vezes é muito difícil para nós colocarmos na mão de Deus os nossos problemas. É muito difícil descansar em Deus, acreditar. Mas eu vim te dizer essa noite, funciona. Pega e deita a tua cabeça e começa a sonhar os teus sonhos com Deus. Deixa Ele falar com você. Ele quer falar contigo, Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te motivar, Ele quer te dar direção. O problema é que nós não queremos ouvir isso. A voz está vindo falando e a gente quer que a nossa mente fuja. Sabe, muitas vezes a gente deixamos de descansar no Senhor e a gente quer resolver as coisas se precipitando, resolvendo do nosso jeito. Então sonhe os sonhos de Deus, sabe, sonhe mesmo. Continue ouvindo a voz de Deus, descanse nele, que Ele vai dar saída para o teu problema. E o principal, e último ponto, Jacó na madrugada, ele levantou pela manhã de madrugada, no versículo 18 e 19, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Quando ele acordou, ele creu. Depois daquele sonho, ele falou: Deus está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Ele catou aquela pedra e falou assim: eu vou consagrar essa pedra, vou pegar ela num lugar de importância. Opa, está aqui, vou colocar o óleo sobre ela, eu vou fazer um altar de adoração. Ali ele construiu um altar de adoração a Jeová, que antes se chamava Luz, foi marcado pelaquela pedra e passou a se chamar Betel, que era a casa de Deus. Sabe o que eu quis te dizer? Vai chegar uma época na tua vida que esse teu problema vai ser a pedra que você vai pegar, você vai colocar aqui e vai consagrar a Deus, e você vai falar: o problema foi resolvido, e eu te adoro, e prestar adoração a Deus. É isso que a gente tem de fazer. A gente fica remoendo o problema, querendo resolver o problema e sofrendo, sem necessidade, porque Deus quer te dar o descanso, Deus quer trabalhar por você. E Ele só espera o quê? Que a gente descanse nele. Vamos descansar no Senhor, vamos descansar nele, vamos começar a conversar com Ele, ouvir a voz dEle, e vamos adorá-lo. Altar significa compromisso, altar significa aliança. Eu fiz questão de pegar esse significado, porque tem muita gente que tem entrado na igreja por interesse puro, entra com as suas crises e os seus problemas, e depois que Deus conserta tudo, ele sai da igreja como se nada tivesse acontecido. Nesta igreja aqui, eu a frequentei por 7 anos seguidos, ao lado do pastor aqui, trabalhando junto com os obreiros aqui nesta igreja. Alguns já estão há mais tempo, Wilson, Márcia, já estão há bastante tempo aqui. Quando eu cheguei, vocês já estavam. Quantos, hein, Wilson? Que entraram, a gente viu o milagre de Deus na vida deles, e depois eles sumiram. Eu ficava pasmo com algumas pessoas que, quando Deus resolveu o seu problema, quando Deus trouxer o teu milagre, faça do problema o início, o problema solucionado, o início da tua adoração a Deus, não o fim. Eu fico imaginando a dor de Deus, depois que Ele estende a misericórdia dEle, e a pessoa depois ingratamente some.
da sua presença. Eu vi isso nos 10 leprosos, quando eu estava lendo as coisas e os milagres de Jesus. Conforme eles iam andando, e o nosso pastor pregou algumas semanas atrás, o nariz ia crescendo, a parte que foi comida pela lepra ia nascendo de novo, e eles iam conseguindo serem recuperados. Só 2 voltaram. Aliança. Muitas vezes, quando nós passamos por problemas, a primeira coisa que a gente faz é deixar de adorar a Deus. Ei, irmão, não estou te vendo na igreja. Ah, eu estou com um problema. Ei, está com problema? O teu lugar é aqui. Ei, irmão, eu não te vi na igreja. Ah, eu estou doente. Pô, mas tu não está conseguindo andar? Não, eu até estou. Está conseguindo andar? O teu lugar é aqui, que aqui é o lugar do milagre. É no deserto. É quando as coisas estão difíceis, que a gente tem que orar mais, que a gente tem que se consagrar mais, que a gente tem que buscar mais. E aí a gente vê que tem gente que vira crente quando está no problema, mas depois do problema. Construir um altar exige sacrifício. Tire algo que você gosta, algo que custe para você. O que você poderia abrir mão hoje por Deus? O que você abriria a mão hoje? Todo dia um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar, meu sonho não posso mais sonhar, meu querer não posso mais querer, essa vida não posso mais viver. Preciso morrer, 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 morrer pra viver. Pois viver, 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 viver é morrer pra mim mesmo. Todo dia um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra minha vontade. Estou tentando matar a minha carne.